Olá, meus amores, tudo certinho com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Bom, gente, apareci, voltei. Como todos sabem aí, estava com um problema muito grave, né? A gripe me pegou de vez. Ontem fui ao médico, aí eu fui diagnosticada com pneumonia. Então, gente, difícil, viu? E não consegui nem ver o jogo da Copa do Brasil com a estreia do Dorival. Então tô aqui, né, para falar um pouquinho disso e também sobre amanhã, que o Corinthians aí tem uma missão muito difícil contra o Internacional na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. Bom, gente, eu gostaria muito de ter visto aí a estreia do Dorival, mas eu, infelizmente, né, não consegui. Mas eu acabei pegando alguns melhores momentos do jogo. E pasmem, gente, a gente tava com o time todo reserva, tá? Onde o Dorival aí conseguiu aproveitar o que ele achava que ia dar certo. E não foi aquele jogo brilhante, tá, do Corinthians. O Novo Horizontino também teve oportunidades, quase aí fez o gol de empate no final do jogo, mas o Corinthians conseguiu segurar. E logicamente aquilo que eu falo, tudo tem o dedo do treinador. Não tem jeito, gente. O Corinthians aí não vem ganhando fora de casa há muito tempo, desde ali, né, logicamente, do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, onde a gente conseguiu a vitória lá no Allianz. Mas, gente, aquilo ali era para ter sido mesmo, porque se vocês forem pegar os jogos do Corinthians, quase a maioria fora de casa, é um desastre total, não é mesmo? E contra o Novo Horizontino, aí o Hector teve a possibilidade aí de fazer o gol da vitória para levar a vantagem na Neoquímica Arena. Nós, torcedores do Corinthians, estamos muito, sim, esperançosos com o Dorival. Por quê? Porque ele já foi vencedor no Flamengo, foi vencedor no São Paulo, foi vencedor no Santos. Então, gente, eu acho que tem tudo aí para dar certo. Tem que ter também vontade aí desses jogadores. E vamos ver o que vai acontecer. Então, vitória muito bacana. Foi no aperto, foi estilo Corinthians. Mas, graças a Deus aí, deu certo pra gente. Quem sabe aí o Dorival consiga achar o futebol no Hector, coisa que a gente não estava vendo. No próprio Breno Bidon, onde é o que eu critico demais da conta, que inclusive amanhã ele está escalado, vamos falar um pouquinho disso. Então, quem sabe o Dorival aí consiga fazer alguns jogadores representarem essa camisa e jogarem bola. Bom, gente, então, conformes aí, amanhã temos uma missão, na minha opinião, difícil, porque o Internacional vem super embalado, tá com um time completamente montadinho, então a gente vai ter que usar o fator casa, o fator torcida e o fator Dorival, onde aí ele é bem estudioso também. Verificando aqui rapidamente, gente, a provável escalação, vamos ter Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Félix Torres, né, não como titular, Kaká e Anriele, Ranielli, José Martinez, André Carrilho, Breno Bidon ou Igor Coronado, Memphis Depay e Yuri Alberto. O que acontece, gente? A zaga, perdemos aí o Gustavo Henrique, um dos desfalques, que é o Gustavo, e o Rodrigo Garro. O Memphis, gente, ele volta amanhã contra o Inter. E eu me lamento muito porque o Gustavo Henrique é o menos, o que tem mais cérebro aí da zaga. Ele erra, mas é o que erra menos que o Kaká e o André Ramalho. Eu não consigo entender o que aconteceu com o André Ramalho de verdade, não consegui entender. Mas, pelo que tudo indica, ele vai de Kaká e André Ramalho amanhã na zaga contra o Inter. Vamos ver aí o que vai acontecer. Temos aí o Breno Bidon, logicamente, eu iria de Igor Coronado, mas provavelmente aí o Igor Coronado não tá 100%, pelo que tudo indica, não é mesmo? Porque entre Igor Coronado e o Breno Bidon, já iria com o Coronado diretamente para o jogo. Gente, depois da goleada ridícula, da goleada humilhante, na verdade, onde eu não vou desmerecer o Flamengo, porque o Flamengo, na minha opinião, vai disputar o título aí do Campeonato Brasileiro, tá? Fomos humilhados, gente, foi ridículo. O Orlando cagou naquele 4-3-3, onde jamais deixaria o Ranieri
Só voltando aqui, gente, que o vídeo cortou, jamais deixaria o Ranieri ficar sozinho com 4 jogadores de qualidade do Flamengo. Jamais, jamais, jamais. Então o Orlando ali, ele já ligou o dane-se, né? Escalou que nem aquele 4-3-3. O Memphis também, na minha opinião, se machucou ali, né? Então, quer dizer, gente, foi tudo errado que aconteceu. E agora o Corinthians tem que virar a página no Campeonato Brasileiro. Agora estamos de técnico novo. O Dorival aí tem tudo para poder ver o que há de bom aí no elenco, que eu tenho certeza que ele vai fazer isso. E usar aí o fator casa e o fator torcida também, né? Na Neoquímica Arena. Vamos ver aí como vai ser esse jogo. E, gente, pasmem, tá? Só encerrar o assunto Corinthians e Inter, amanhã estarei fazendo o react da partida, tá bom? Amanhã eu vou trabalhar normalmente, gente. Aí depois do trabalho, o jogo é só 6h30 da tarde. Eu volto aqui pra fazer o react da partida que vai passar na Prime, tá? Essa partida do Corinthians e Inter. E é isso, espero que vocês me prestigiem também. Deixem aí a opinião de vocês, o placar dessa partida, quanto que vocês acham que vai ser. Deixem nos comentários, se inscrevam no canal, deixem o like e ativem o sininho de notificações para mais. E somente mesmo para encerrar o vídeo, vocês viram essa notícia que saiu hoje mesmo, gente, do Carlos Miguel? Eu assisti pelo Marcelinho Carioca, saiu no canal dele, na rádio dele, na verdade, ele falando que o Carlos Miguel está pedindo para voltar para o Corinthians. Engraçado, depois de toda aquela palhaçada, depois da saída ali do Cássio, aí o Carlos Miguel praticamente deixou o Corinthians na mão. Logicamente, ele não conseguiu fazer uma grande atuação fora e agora está querendo voltar para a equipe corintiana. Aí eu pergunto para vocês, vocês são a favor da volta do Carlos Miguel? Deixem aí nos comentários. Nem precisa dizer a minha opinião. Eu sei que temos aí o Matheus Donelli. O Donelli não tem capacidade, não tem condições no momento, tá, gente? Para ser o reserva. Mas na boa, eu treinava pra caramba o Donelli. Deixava esse menino assim, sabe? Para poder, quando acontecer alguma coisa com o Hugo, para poder substituir, e não pegava o Carlos Miguel, só pela palhaçada que ele fez. Mas enfim, gente, vamos acompanhando aí todo esse trâmite que saiu e vou ficar aí de olho. Deixem nos comentários, vocês são a favor da volta do Carlos Miguel? Lembrando aí que eu respeito a opinião de todo mundo. Quero agradecer demais todas as pessoas chegando aí no meu canal, tá bom, gente? Muito obrigada de coração mesmo. E continuem me prestigiando. Amanhã tem mais react aqui no canal. Volto para falar de Corinthians e Internacional. É isso e vai Corinthians!